Sejam bem-vindos à aula 34 do módulo 5. Meu nome é Carolina Costa, eu sou médica psiquiatra do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e pesquisadora do NET. Hoje o tema vai ser sobre o uso da vareniclina no tratamento do tabagismo. Lembrando de forma lúdica a real razão da extinção dos dinossauros, dizem por aí que foi o cigarro, já desde aquela época. O uso da farmacoterapia é importante na nossa prática clínica porque o tabagismo é uma pandemia mundial, né, onde 1,3 bilhões de fumantes, né, existem no mundo. 10% de todas as mortes são devido ao tabagismo e, segundo o PNS, em 2013, no Brasil a prevalência chega a 14,7%, sendo que em 2014 a Vigitel chegou a publicar, né, um resultado até de 11% para fumantes acima de 18 anos, né, uma queda maior ainda desse número. Né? Existem riscos que são reconhecidíssimos para a saúde, né, sendo a primeira causa prevenível de adoecimento e morte, né, principalmente pela doença cardiovascular, onde existe 70% de chance mais elevada de morrer de doença isquêmica cardíaca, né, além de existir também as doenças respiratórias, né, como DPOC, asma, tuberculose, câncer de pulmão. Após parar, a expectativa de vida, né, pode levar 7 a 8 anos de vida salvos, né? Dificuldade para cessar existe, é real, não pode ser ignorado, com mais de 40% de recaída dentro do primeiro ano, né, por conta da forte natureza aditiva da nicotina e dos comportamentos associados que geram gatilho para o fumo. Né. A combinação da farmacoterapia com o apoio comportamental, né, é sempre mais, propicia mais a cessação do que uma delas isolada, ou apenas a medicação, ou apenas a terapia comportamental, recomendação breve, sem terapia, chegando a uma taxa de cessação de 30%, quando é combinado terapia comportamental com medicação, e sem terapia, sem medicação, a taxa de cessação é muito mais baixa, chegando a 5%. A vareniclina é uma terapia não repositora de nicotina, junto com a bupropiona, com a nortriptilina, com a citizina. É uma primeira linha no tratamento do tabagismo, sendo que foi aprovada pelo FDA em 2006 e pela Anvisa em 2007. Foi descoberta enquanto se tentava desenvolver um adesivo transdérmico para a doença de Alzheimer. É um agonista parcial de receptores nicotínicos da acetilcolina, liga-se especificamente aos receptores alfa-4 beta-2, estimula a liberação de dopamina, né, com um efeito, né, gerando um efeito de gratificação da nicotina, né, que acaba sendo reduzida na abstinência. Quando você tira a nicotina, você libera menos dopamina, enquanto essa medicação, além de estimular a liberação de dopamina, ela também bloqueia a ação da nicotina no receptor, né, por isso que é chamada de agonista parcial. Existe um declínio da sensação de satisfação proporcionada com o fumar, né? Os fumantes relatam que eles não sentem mais tanto prazer quando colocam um cigarro na boca. A administração é oral, com total biodisponibilidade, ou seja, é absorvida totalmente e distribuída por organismo. A meia-vida é de 17 a 30 horas e não sofre metabolização hepática, menos de 10%, que é um número muito baixo. Ou seja, a vareniclina ela passa, né, no efeito de primeira passagem, ela passa pelo fígado e continua sendo vareniclina, não precisa de metabolização. Então, novamente aqui, no esquema, né, de desenho, a ligação da nicotina ao receptor nicotínico alfa-4 beta-2 na área tegmentar ventral causa liberação de dopamina no núcleo accumbens, né, enquanto com a vareniclina, né, que sendo um agonista parcial do receptor nicotínico alfa-4 beta-2, né, um composto de atividades duais, ele libera menor quantidade de dopamina da área tegmentar ventral no núcleo accumbens, né, também previne a ligação da nicotina ao receptor alfa-4 beta-2. Numa meta-análise, né, em que foram incluídos 83 estudos no ano de 2008, né, as estimativas, né, a odds ratio e a taxa de abstinência da vareniclina de 2 mg por dia,
que é a dose plena, né, chega a 3, né, vezes a chance, né, o odds ratio, e a taxa de abstinência chega a 33%, né, sendo uma das maiores aí, taxas relacionadas à clonidina, bupropiona e a nortriptilina. A Cochrane, né, que faz uma série de revisões sistemáticas, com relação ao tratamento do tabagismo, a eficácia da bupropiona da reposição de nicotina demonstrou que ajudou 80% mais pessoas a parar de fumar do que o placebo. E para cada 10 pessoas que param com placebo, espera-se que 18 parem com bupropiona ou com a reposição de nicotina. Enquanto a reposição de nicotina, bupropiona e a vareniclina aumentam as chances de parar de fumar, com baixos riscos de danos colaterais. Então, novamente, o uso da reposição de nicotina, da bupropiona, da vareniclina e da citizina mostraram nos estudos de meta-análise que melhoram as chances para deixar de fumar. E a combinação da reposição de nicotina com vareniclina é igualmente eficaz, como ajuda para deixar de fumar. A nortriptilina também melhora as chances de parar de fumar. Em evidência corrente, nenhum dos tratamentos parece ter incidência de efeitos adversos a um ponto que atenue a sua utilização. Com relação à posologia, do primeiro dia ao terceiro dia, se usa 0,5 mg uma vez por dia. Do quarto dia ao sétimo dia, aumentamos para 2 comprimidos de 0,5, né, em momentos separados, geralmente de manhã e à noite, diariamente. A data da parada, a gente solicita que o paciente marque o dia D do 8º ao 14º dia, né? Na segunda semana, 12ª semana, a dose vai ser 1 mg 2 vezes por dia. A extensão da terapia por mais de 12 semanas, né, aquela cessação plena não for alcançada, né, caso haja riscos de recaída, pode acontecer sem problema. Estudos têm demonstrado que a extensão do tratamento aumenta as taxas de cessação. Então, as taxas de cessação com 1 mg uma vez ao dia, né, são de 37% e aumenta quando se dobra a dosagem, né, para 48% comparado com o placebo, que é 17%. Com relação à tolerância da vareniclina, os efeitos colaterais são leves, né, incluem náusea, cefaleia, que é a dor de cabeça, sonhos vívidos e ganho ponderal. A média de ganho ponderal é de 2,37 a 2,89 quilos em 12 semanas. Existem efeitos psiquiátricos, né, que são raros, como mudanças de humor, agitação, agressividade, ideação suicida. A vareniclina não é aconselhada em pacientes com distúrbio bipolar, esquizofrenia ou quadro psiquiátrico não estável, né? Tem que ser usada com cuidado em pacientes com insuficiência renal. A cimetidina pode causar aumento da biodisponibilidade, aumento do nível sérico. Não afeta o uso concomitante com digoxina, metformina ou varfarina. Com relação ao efeito mais comum, é a náusea, né, relatada por quase 30% dos fumantes e é descrita como leve ou moderada na maioria dos casos. O aparecimento geralmente é no início do tratamento e normalmente diminui com o passar do tempo, isso é importante de informar o paciente. Reduzir a dose à metade por uma semana e depois aumentar novamente pode ser uma opção de manejo, né? E tomar também após as refeições ou até chegar a prescrever bromoprida antes da utilização da vareniclina. A descontinuação do tratamento é baixa, né? Geralmente menos que 3% dos fumantes. Com relação à segurança, ela é bem tolerada por fumantes. O efeito colateral mais comum, repetindo, é a náusea, chegando a 30% a 40%, algumas vezes com vômitos. A vareniclina é licenciada para todos os fumantes maiores de 18 anos, exceto aqueles com disfunção renal importante, gestantes ou lactantes. Para adolescentes, eles também não têm estudo suficiente para a utilização da vareniclina. Foram publicados já alertas sobre diversos relatos de problemas psiquiátricos, inclusive aumento de ideação suicídio em fumantes tomando a vareniclina, o que não foi constatado em estudos. Então, as vantagens da vareniclina é a formulação
com posologia confortável, 2 vezes ao dia, não causa interação medicamentosa significativa, né, podendo ser utilizado em pacientes cirróticos, não tem muita metabolização hepática, a taxa de uso descontinuado é baixa, né, sendo menor que 3%. As desvantagens é a náusea em 1/3 dos pacientes, né, e é importante ter vigilância, né, porque existem relatos de ideação suicida podendo surgir após o início da vareniclina. Quando comparados com outras opções terapêuticas na cessação, por exemplo, com a bupropiona, as taxas de cessação de 9 a 12 semanas foram 44% com a vareniclina, 29,5% com a bupropiona e 16,6% com o placebo. Quando na 24ª a semana 52 continuaram a demonstrar maior efetividade da vareniclina. Vareniclina versus a bupropiona e ibupropiona versus a reposição de nicotina, a bupropiona foi mais efetiva do que a reposição de nicotina no terceiro mês e 12º mês de follow-up, e a vareniclina foi mais efetiva do que a bupropiona no terceiro mês e 12º mês de follow-up. Aqui as taxas de abstinência contínua por 4 semanas, das semanas 9 a 12, na análise agrupada de estudos comparativos. A vareniclina 44%, a bupropiona 29% e placebo 17%. Aqui a vareniclina versus o placebo, o odds ratio para a cessação é 2,82, sendo que o intervalo de confiança vai variar de 2,06 a 3,86. Então, o odds ratio pode chegar até 3,86, com um P bem significativo. As limitações para o uso, uma delas é o custo, que é o tratamento mais caro que se tem hoje em dia, em média vai chegar a R$ 1.100 para 12 semanas de tratamento. Embora os custos iniciais sejam altos, os estudos têm indicado que a vareniclina seja mais custo-efetiva, porque faz com que o paciente pare de gastar com maço de cigarro. A vareniclina ainda não faz parte da relação de medicamentos oferecida pelo Ministério da Saúde para o tratamento do tabagismo no SUS, então também isso é uma limitação. Então, recomendações. A vareniclina é eficaz para a cessação do tabagismo? Sim. Em ensaios duplo cego, randomizados, controlados, com placebo, a vareniclina triplica as chances de cessação. Devo usar a vareniclina em minha prática? Sim, quando apropriada e for a preferência do paciente. Apropriada significa não haver contraindicação. Há necessidade de mais pesquisas? Sim, precisa de estudos diretos versus outros tratamentos, associados e estendidos. Posso associar com reposição de nicotina ou bupropiona? Ainda não há estudos conclusivos, mas é uma opção a ser estudada caso a caso. A vantagem de estender a terapia além da 12ª semana? O fato já observado com a bupropiona e a reposição de nicotina, a terapia estendida é uma boa opção para reduzir a recaída. A segurança em cardiopatas estáveis? Sim, há evidências científicas que seu uso não aumenta o risco de eventos agudos cardiovasculares. A segurança de seu uso em pacientes psiquiátricos é preciso cautela nesse grupo, só se recomendando se estão estáveis e em uso regular dos psicotrópicos que tratam o transtorno psiquiátrico. Qual é o preço para um paciente deixar de fumar? Então, todo paciente vai pagar um preço para deixar de fumar, desde os efeitos da abstinência, até o custo da medicação, mas também existe o custo do cigarro e das doenças relacionadas ao tabagismo, que também é alto. A disposição de investir no seu tratamento, em termos de compromisso pessoal e financeiro, é sempre importante, e a melhor droga existente ou que venha a ser criada não funciona se o paciente não deseja parar de fumar ou não mudar de atitude diante do cigarro e da vida, que é o que a gente estimula com a terapia comportamental. Por isso é tão importante a combinação. Obrigada.